Não julgue nunca pelo título, pela capa. Nunca. A era da informação deu liberdade para as pessoas e as pessoas perderam a ordem, o equilíbrio e não sabem usar da liberdade para fazer o certo. Na era da informação, você precisa ter tempo, como os antigos tinham, não perder esses costumes de uma boa cultura, de analisar todo o material, como dizem os advogados, examinar os autos de um processo para depois emitir opinião. Então vamos lá? Vamos entender esse assunto que eu já abordei. Tem um vídeo, se você colocar 2029 A, que você vai ver. Mas hoje a gente vai abordar de uma forma bem diferente. Embora no mesmo sentido, mas aprofundado em pouco tempo. Vamos lá? Veja isso aqui. Por quê? 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. Pedro cita esse salmo em sua segunda epístola 3:8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha essa passagem linda que Jesus falou. Presta bem atenção. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Parece que Jesus não falava só por parábolas. Veja, 2 dinheiros, 1 denário, 1 dinheiro é por um dia de trabalho. Se são 2 dinheiros, 2 dias, quando ele voltar. 2 dias, 2000 anos. Gênesis 2:2, e havendo Deus acabado no 7º dia, ele trabalhou no sábado, viu? Jesus é nosso Shabá, nosso descanso, assim como ele é nosso templo. A obra que fizera descansou no 7º dia. Apocalipse 20 fala do milênio. Esse será o Shabá, o milênio. Ele será nosso descanso, ele reinará 1000 anos conosco para que a história cabal faça sentido, de 7 anos, 1 semana. E daí descansaremos de todas as obras que temos feito. Mas mais do que isso, irmãos, no descanso do milênio é que nós vamos poder entender a história. É a história fazendo sentido, viu? É no milênio e nós estamos na 6ª. Faltam poucas horas para começar o sábado. Olha que lindo isso. 4000 anos entre a criação, a gente já vai ver aqui num gráfico, entre a criação e a morte de Jesus, como 4 dias desta semana milenar. Podemos encontrar elementos da primeira Páscoa, onde Deus instruiu o povo de Israel a separar um cordeiro sem defeito e o imolar apenas 4 dias depois disso, Êxodo 12. Veja bem, parece que a Bíblia é cheia de parábolas, tipologias, alegorias, tipos e antítipos. Olha isso, 4000 anos exatamente da criação, Adão, até o segundo Adão, Jesus. E, na Páscoa, nós temos um cordeiro que deveria ser imolado só 4 dias depois. E nós lemos em 1 Pedro 1:20 que ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Então, se está em Pedro e em Apocalipse que antes da fundação do mundo nós temos a ciência de que Jesus viria, ou seja, tudo estava planejado, programado, fica claro entender que quando ele pede para que a Páscoa seja feita, o cordeiro imolado só depois de 4 dias, está batendo exatamente com o que aconteceu do primeiro Adão até o segundo Adão, o Messias, o Machia. 4 dias para imolar o cordeiro. E quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quer mais provas? Então nós tivemos o primeiro dia do 4000 a.C. a 3000, o segundo dia 3000 a 2000, terceiro dia
2000 a 1000, quarto dia 1000 até Jesus Cristo, quinto dia de Jesus Cristo até 1000 e sexto dia de 1000 até hoje. Eu quero pegar aqui uma caneta rapidinho e mostrar para vocês o seguinte. Olha isso aqui. Aqui, Adão, tá? Adão, aqui, Abraão, aqui provavelmente Moisés, uns dizem 1500, outros dizem 1200, 1050 antes de Cristo. Depois Jeremias, os profetas, maiores, menores, tá? O exílio na Babilônia, e até que a gente chega a Daniel, tal, e aqui a gente chega em Jesus, e depois de Jesus a gente chega aqui, ó, chega em Jesus aqui o exílio, tá? A letrinha está muito pequenininha para mim aqui, aqui até o ano 1000, quando a católica se teve o primeiro sectarismo religioso com a ortodoxa da Rússia, e exatamente aqui, metade da era medieval, Idade Média, e aqui a gente tem os dias de hoje. Portanto, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, o milênio. Vamos mais? Atos 2,17. Quando Pedro se levanta e cita Joel 2,28, que é ali que cumpre o Pentecoste, não mais em nenhum outro lugar, não é retroativo. Ele diz, estamos vivendo os últimos dias. E eu quero destacar que até o Malafaia fez um sermão uma vez, explicando do grego como aprendeu em teologia, e como a maioria dos estudiosos, doutores e teólogos falam, escatólogos, do Cronos e do Kairos, o Cronos e o Kairos, as palavras gregas, do tempo, atemporal. E nenhum deles sabe explicar o que significa os últimos dias. Porque eles ficam dizendo que os últimos dias, na verdade, é nos tempos de Deus, e nenhum deles explica o que eu vou explicar agora. Essa expressão, em referência a esses tempos, está aqui, ó. 1 Timóteo 4:1-2, Timóteo 3:1, Hebreus 1:2, Tiago 5:3, 2 Pedro 3:3, Judas 1:18. Todas essas passagens falam dos últimos dias. Tá lembrado dos mormons? Dos mormons? Santo dos últimos dias? Pois bem, os últimos dias, quando eles se referem dessa forma, todas essas passagens e outras, eles estão se referindo às passagens de Salmos. Salmos 90, que a gente abriu o programa. Eles estão se referindo à passagem de Ezequiel, um dia te darei por um ano. Dá para entender isso? Dá para entender que eles estão falando porque eles conheciam Ezequiel, Jeremias, Isaías. Eles conheciam principalmente Daniel e esse salmo. Então eles estão falando na linguagem profética, não vidência, profética. Portanto, quando você lê na escritura neotestamentária, no Brit Hadashah, quando você lê últimos dias, está se referindo não a dias, mas a anos. E mais do que isso, os últimos 2000 anos. E olha que eles estavam escrevendo isso e eles estavam ainda no primeiro tempo de 1000 anos, no primeiro dia. Ou seja, na quinta-feira. E nós estamos na sexta que antecede o sábado. Que antecede o sábado, o milênio. Perdão aqui. Acabei clicando sem querer. Então, nós estamos na sexta que antecede o milênio. Vamos mais. Olha aqui. Quase encerrando. Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Por quê? Houve um erro. A gente já vai falar. Tendo sido crucificado, ressuscitado, subiu aos céus em 29 depois de Cristo. Então, menos 4 mais 2000 seria 1996 até o 29. 2000, 2029. Agora a questão é, nós somos um dos únicos grupos, já que o sistema sabe disso, mas não pode falar. Os doutores amontoados sabem disso e não podem falar. Não todos sabem. Não é qualquer um que tem anel no dedo que sabe. Uma parte deles sabe que Hebreus 9, Tetelestai, é ali que começa o Brit Hadashah. É ali que começa o Novo Testamento. Ali. Mas se eles tirarem isso, cai todo o sistema. É preciso manter Mateus, Marcos, Lucas e João como Novo Testamento. Mas não é Novo Testamento. É período interbíblico transitório, como ensino nos cursos de Sistematizando, Desteologizando.
no portal ecorgânica.com. Na pior das hipóteses, interbíblico. Mas na verdade eu diria Tanar. É Velho Testamento ainda. Jesus veio para os judeus. Mas se você mantém vivo, você mantém vivo também o sistema religioso. E nós não temos só o entendimento que o Novo Testamento começa na cruz. Com a expressão tetelestai está pago a dívida. O Novo Testamento não é só, melhor dizendo, o Novo Testamento que começa ali. Ali também começa a possibilidade dos últimos 2 dias. Tivemos 4 dias para imolar o Cordeiro. Agora faltam 2 dias que antecedem o descanso milenar de Jesus Cristo reinando. E como é que se faz isso? Se entende dessa forma, exatamente da mesma forma que a gente entende Hebreus 9 para o começo do Novo Testamento. Vamos ler aqui um pouquinho sobre Dionísio. Existem 2 Dionísios, tá? E o Dionísio é aquele que errou o calendário. Um monge que viveu em Roma entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo. E muito conhecido porque calculou a data que foi estabelecida no ano 753 da fundação de Roma, isto é, quando Roma completou 753 anos. Todavia, a maioria dos espertos pensa que ele errou. O cálculo, os expertos pensam que ele errou porque o cálculo e Cristo teria nascido cerca de 5 anos antes da data estabelecida e a margem de erro é de 3 anos. Então ninguém sabe se é 3, se é 4, se é 5. Cristo teria nascido entre o ano 7 e 4, nesse caso, aqui dessa reportagem que eu peguei. Mas vamos para frente. Então ele errou. Ele errou o calendário. E por conta dele ter errado, nós temos um problema. E eu já vou mostrar qual é esse problema, que também já mostrei numa outra oportunidade. Mas antes de falar disso, deixa eu só ler esse parágrafo aqui que é importantíssimo. Leia comigo. Até a época de Dionísio, os anos eram calculados em base à fundação de Roma, ou de acordo com o calendário hebraico. Em base à história do universo no calendário hebraico, hoje, 2016, corresponde ao ano 5.777. Então, Israel ainda vai comemorar 5.777. Então ele não inovou, melhor dizendo, passando a considerar o nascimento de Cristo como centro da história. Não, ele inovou, tá certo. Ele inovou. Vamos avançar aqui para a gente ir direto ao que interessa. Há uma hipótese não valorizada pelos historiadores que diz que no ano 4 a.C., Herodes teria somente passado o reino aos filhos e não teria morrido. Existe uma curiosidade acerca do ano 0. No pensamento de Dionísio não existiu o ano 0, pois na Europa o 0 foi introduzido somente a partir do primeiro milênio da era cristã. Então vocês têm que entender essas coisas. Assim como o J surgiu em 1515, o 0 só passou a existir a partir do primeiro milênio da era cristã. Por isso Dionísio estabeleceu que o ano imediatamente precedente ao 1, ou seja, o ano no qual Cristo nasceu, segundo seu cálculo, fosse o ano 1 antes de Cristo. Entenderam? Então toda essa complexidade de não existir 0, do erro do cálculo de 3, 4, 5 anos, pode levar com que o final das coisas, desses 2 dias que faltam, a quinta e a sexta que antecedem o milênio, podem concluir-se em 2029, 2026 se tiver um erro muito grave, né, que ninguém sabe, 2029 é o mais provável, é o ano mais provável, 2029 até 2033. Então diríamos, de 2026 a 2033 é o máximo que se pode esperar, tendo em vista esses 2 anos. Aí alguém vai dizer, mas irmão Áquil, está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Gente, dia, hora. Os tempos e as estações, ele mesmo disse que nós saberíamos. Ele mesmo disse, olhai as nuvens do céu, nós saberemos o tempo. E ainda mais que a igreja passará pela grande tribulação, veja os meus vídeos da igreja saindo da igreja. Veja meu vídeo, um será tirado, o outro será levado. Veja meu vídeo, arrebatamento jesuíta. Tá certo? Agora o que eu vou mostrar para encerrar é a genealogia de Jesus. Se você não assistiu, assista Papisa Áquil. Coloca assim, você vai ver, está na lista de reprodução dos vídeos mais importantes da história do EC. Papisa Áquil. E também o vídeo Terceira Guerra Mundial, onde eu falo que o anti-Messias será o filho de Jesus, da genealogia de Jesus, para que ele possa ser aceito. Vê,
Olha isso. Aqui a gente tem, deixa eu pegar aqui, provavelmente vocês não devem estar chegando muito bem, porque é muito pequenininho aqui, para mim também é difícil enxergar, mas vamos lá. Então a gente tem aqui Gênesis, a criação do mundo, Adão, Sete, Enos, Cainã, e vai indo. Sem, Lameque, aqui Judá, aqui Jacó, aqui Isaac, e vem vindo, vem vindo, vem vindo, Pérez, Esrom, Arão, Obed, Jessé, os principais, Davi. Aí aqui o filho de Davi, quer dizer, da descendência da genealogia, vem Salomão, e vai indo aqui até Manassés, aqui Eliezer, até José, Jesus. Então, conforme 1 Crônicas 3 e conforme Lucas 3. A gente até já fez um vídeo, se você não assistiu, assista. O erro da genealogia, se tem erro ou se não tem. Contradição, enfim. Há muito tempo a gente fez isso, está guardado na nossa história. Por que eu estou falando isso aqui? É essa mesma genealogia que o Cristo que vocês têm e eu tenho como Messias, mais do que isso, como Deus, mais do que isso, como único Deus em carne, corporificado, eles vão ter como apenas um profeta na qualidade de Maomé, de Buda, de qualquer outro, mas como aquele que aparecerá correlacionado, olha só que grave, ao antimessias, na ascensão da Rússia, que eu também já vaticinei várias vezes, inclusive vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco no fechamento do programa. A terceira parte. Você consegue entender que o antimessias se usará do título de filho de Jesus, como Jesus era filho de Davi? Eu não sei se tem alguém dizendo isso em algum lugar. Eu tenho dito, depois de muitos estudos e visão e tudo mais. Há muito tempo atrás, quando eu estudava teologia, eu queria entender essas coisas. Eu ficava horas me debruçando e não conseguia entender. Tudo que vinha na minha cabeça é o que eu aprendia. Passando o tempo, ao amadurecer, ao crescer tanto na fé, nessa preparação do próprio Criador, do Eterno, sobre mim e em mim, as coisas começam a vir e fluir organicamente como são os dons. E isso é tão forte, isso é tão vivo, isso queima de tal forma que é impossível que eu, Áquil, diga a mim, guardarei para mim, não direi a ninguém. Por isso que eu venho aqui e faço esses trabalhos, essas epístolas, essas cartas videográficas para que vocês fiquem sabendo. Que valor teria esses dons todos me mostrarem essas coisas? Para exortação, para temor? Se eu não explanasse, não compartilhasse, não vociferasse ao mundo. Aqui está mais uma vez minha missão cumprida. Vocês estão cientes. Falta muito pouco. Talvez, no máximo 17 anos, para a página virar. Ainda, deixei para o final, existe uma segunda possibilidade, que é com relação aos anos do calendário hebraico. 5777 seriam, portanto, 223 anos que faltariam para o ano 6000 na contagem do calendário hebraico, calendário judeu. Só que há dúvidas com relação a esse calendário, porque isso é matéria para um outro vídeo, mais adiante, no futuro. Mas para encerrar esse tema, seriam então 223 em torno de 6 anos e meio, porque não chega a 7, visto que aqueles dias foram abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Não chegaremos a 7. A parte de 7 taças, 7 trombetas e 7 selos em tempos e metade de um tempo, não chegará
a isso, porque senão nenhuma carne se salvaria. E Daniel fala sobre isso. Bom, eu espero que vocês tenham temor e se preparem e não deixem as coisas acontecerem para lembrar-se das reuniões, da comunhão, da caridade. Eu sou de Jesus, eu estou com Jesus, irmão Áquio. Impossível estar com a cabeça e não estar com o corpo. Jesus é a cabeça de um corpo, a eclésia. A gente volta daqui 3, 5 minutos no máximo para o fechamento, as críticas, o chat e o terceiro tema de hoje. O Evangelho. Tirado, o outro será levado. Veja meu vídeo, Arrebatamento Jesuíta. Tá certo? Agora o que eu vou mostrar para encerrar é a genealogia de Jesus. Se você não assistiu, assista Papisa Áquio. Coloca assim, você vai ver, está na lista de reprodução dos vídeos mais importantes da história do EC. Papisa Áquio. E também o vídeo Terceira Guerra Mundial, onde eu falo que o anti-Messias será o filho de Jesus, da genealogia de Jesus, para que ele possa ser aceito. Vê. Olha isso. Aqui a gente tem, deixa eu pegar aqui, provavelmente vocês não devem estar chegando muito bem, porque é muito pequenininho aqui, para mim também é difícil enxergar, mas vamos lá. Então a gente tem aqui Gênesis, a criação do mundo, Adão, Sete, Enos, Cainã, e vai indo. Sem, Lameque, aqui Judá, aqui Jacó, aqui Isaac, e vem vindo, vem vindo, vem vindo, Pérez, Esrom, Arão, Obed, Jessé, os principais, Davi. Aí aqui o filho de Davi, quer dizer, da descendência da genealogia, vem Salomão, e vai indo aqui até Manassés, aqui Eliezer, até José, Jesus. Então, conforme 1 Crônicas 3 e conforme Lucas 3. A gente até já fez um vídeo, se você não assistiu, assista. O erro da genealogia, se tem erro ou se não tem. Contradição, enfim. Há muito tempo a gente fez isso, está guardado na nossa história. Por que eu estou falando isso aqui? É essa mesma genealogia que o Cristo que vocês têm e eu tenho como Messias, mais do que isso, como Deus, mais do que isso, como único Deus em carne, corporificado, eles vão ter como apenas um profeta na qualidade de Maomé, de Buda, de qualquer outro, mas como aquele que aparecerá correlacionado, olha só que grave, ao antimessias, na ascensão da Rússia, que eu também já vaticinei várias vezes, inclusive vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco no fechamento do programa. A terceira parte. Você consegue entender que o antimessias se usará do título de filho de Jesus, como Jesus era filho de Davi? Eu não sei se tem alguém dizendo isso em algum lugar. Eu tenho dito, depois de muitos estudos e visão e tudo mais. Há muito tempo atrás, quando eu estudava teologia, eu queria entender essas coisas. Eu ficava horas me debruçando e não conseguia entender. Tudo que vinha na minha cabeça é o que eu aprendia. Passando o tempo, ao amadurecer, ao crescer tanto na fé, nessa preparação do próprio Criador, do Eterno, sobre mim, em mim, as coisas começam a vir e fluir organicamente. 4 dias depois disso, Êxodo 12. Veja bem, parece que a Bíblia é cheia de parábolas, tipologias, alegorias, tipos e antítipos. Olha isso, 4.000 anos exatamente da criação, Adão, até o segundo Adão, Jesus. E na Páscoa,
nós temos um cordeiro que deveria ser imolado só 4 dias depois. E nós lemos em 1 Pedro 1,20 que ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Então, se está em Pedro e em Apocalipse que antes da fundação do mundo nós temos a ciência de que Jesus viria, ou seja, tudo estava planejado, programado, fica claro entender que quando ele pede para que a Páscoa seja feita, o cordeiro imolado só depois de 4 dias, está batendo exatamente com o que aconteceu do primeiro Adão até o segundo Adão, o Messias, o Mashiach. 4 dias para imolar o cordeiro. E quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quer mais provas? Então nós tivemos o primeiro dia do 4.000 a.C. a 3.000, segundo dia 3.000 a 2.000, terceiro dia 2.000 a 1.000, quarto dia 1.000 até Jesus Cristo, quinto dia de Jesus Cristo até 1.000 e sexto dia de 1.000 até hoje. Eu quero pegar aqui uma caneta rapidinho e mostrar para vocês o seguinte. Olha isso aqui. Aqui, Adão, tá? Adão. Aqui, Abraão. Aqui, provavelmente, Moisés. Uns dizem 1500, outros dizem 1200, 1050 antes de Cristo. Depois, Jeremias, os profetas, maiores, menores. Tá? O exílio na Babilônia. E até que a gente chega a Daniel, tal. E aqui a gente chega em Jesus. E depois de Jesus, a gente chega aqui, ó. Chega em Jesus aqui. Aqui o exílio. A letrinha está muito pequenininha para mim aqui. Aqui até o ano 1000, quando a católica se teve o primeiro sectarismo religioso com a ortodoxa da Rússia. E exatamente aqui, metade da era medieval, Idade Média. E aqui a gente tem os dias de hoje. Portanto, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado, o milênio. Vamos mais? Atos 2,17. Quando Pedro se levanta e diz, cita Joel 2,28, que é ali que cumpre o Pentecoste, não mais em nenhum outro lugar, não é retroativo. Ele diz, estamos vivendo os últimos dias. E eu quero destacar que até o Malafaia fez um sermão uma vez, explicando do grego como aprendeu em teologia, e como a maioria dos estudiosos, doutores e teólogos falam, escatólogos, do Cronos e do Kairos. O Cronos e o Kairos, as palavras gregas, do tempo, atemporal. E nenhum deles sabe explicar o que significa os últimos dias. Porque eles ficam dizendo que os últimos dias, na verdade, é nos tempos de Deus, e nenhum deles explica o que eu vou explicar agora. Essa expressão, em referência a esses tempos, está aqui, ó. 1 Timóteo 4:1-2, Timóteo 3:1, Hebreus 1:2, Tiago 5:3, 2 Pedro 3:3, Judas 1:18. Todas essas passagens falam dos últimos dias. Tá lembrado dos mormons? Dos mormons? Santo dos últimos dias? Pois bem. Os últimos dias, quando eles se referem dessa forma, todas essas passagens e outras, eles estão se referindo às passagens de Salmos. Salmos 90, que a gente abriu o programa. Eles estão se referindo à passagem de Ezequiel, um dia te darei por um ano. Dá para entender isso? Dá para entender que eles estão falando porque eles conheciam Ezequiel, Jeremias, Isaías. Eles conheciam principalmente Daniel e esse Salmo. Então eles estão falando na linguagem profética, não vidência, profética. Portanto, quando você lê na escritura neotestamentária, no Brit Hadashah, quando você lê últimos dias, está se referindo não a dias, mas a anos. E mais do que isso, os últimos 2000 anos. E olha que eles estavam escrevendo isso e eles estavam ainda no primeiro tempo de 1000 anos, no primeiro dia. Ou seja, na quinta-feira. E nós estamos na sexta que antecede o sábado. Que antecede o sábado, o milênio. Perdão aqui. Acabei clicando sem querer. Então, nós estamos na sexta que antecede o milênio.
Vamos mais? Olha aqui. Quase encerrando. Jesus nasceu em 4 a.C. Por quê? Houve um erro. A gente já vai falar. Tendo sido crucificado, ressuscitado, subiu aos céus em 29 depois de Cristo. Então, menos 4 mais 2000 seria 1996 até o 29. 2029. Agora a questão é, nós somos um dos únicos grupos, já que o sistema sabe disso, mas não pode falar. Os doutores amontoados sabem disso e não podem falar. Não todos sabem. Não é qualquer um que tem anel no dedo que sabe. Uma parte deles sabe que Hebreus 9, Tetelestai, é ali que começa o Brit Hadashah. É ali que começa o Novo Testamento. Ali. Mas se eles tirarem isso, cai todo o sistema. É preciso manter Mateus, Marcos, Lucas e João como Novo Testamento. Mas não é Novo Testamento. É período interbíblico transitório, como ensino nos cursos de Sistematizando, Desteologizando, no portal equiorgânica.com. Na pior das hipóteses, interbíblico. Mas na verdade eu diria Tanar. É Velho Testamento ainda. Jesus veio para os judeus. Mas se você mantém vivo, você mantém vivo também o sistema religioso. E nós não temos só o entendimento que o Novo Testamento começa na cruz. Com a expressão tetelestai está pago a dívida. O Novo Testamento não é só, melhor dizendo, o Novo Testamento que começa ali. Ali também começa a possibilidade dos últimos 2 dias. Tivemos 4 dias para imolar o Cordeiro. Agora faltam 2 dias que antecedem o descanso milenar de Jesus Cristo reinando. Não julgue nunca pelo título, pela capa. Nunca. A era da informação deu liberdade para as pessoas e as pessoas perderam a ordem, o equilíbrio e não sabem usar da liberdade para fazer o certo. Na era da informação, você precisa ter tempo, como os antigos tinham, não perder esses costumes de uma boa cultura, de analisar todo o material, como dizem os advogados, examinar os autos de um processo para depois emitir opinião. Então vamos lá? Vamos entender esse assunto que eu já abordei. Tem um vídeo, se você colocar 2029 que você vai ver. Mas hoje a gente vai abordar de uma forma bem diferente. Embora no mesmo sentido, mas aprofundado em pouco tempo. Vamos lá? Veja isso aqui. Por quê? 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. Pedro cita esse salmo em sua segunda epístola 3:8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha essa passagem linda que Jesus falou. Presta bem atenção. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Parece que Jesus não falava só por parábolas. Veja, 2 dinheiros. 1 denário, 1 dinheiro é por um dia de trabalho. Se são 2 dinheiros, 2 dias, quando ele voltar. 2 dias, 2000 anos. Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no 7º dia, ele trabalhou no sábado, viu? Jesus é nosso Shabá, nosso descanso, assim como ele é nosso templo. A obra que fizera descansou no 7º dia. Apocalipse 20 fala do milênio. Esse será o Shabá, o milênio. Ele será nosso descanso, ele reinará 1000 anos conosco para que a história cabal faça sentido, de 7 anos, 1 semana. E daí descansaremos de todas as obras que temos feito. Mas mais do que isso, irmãos, no descanso do milênio é que nós vamos poder entender a história. É a história fazendo sentido, viu?
É no milênio. E nós estamos na sexta. Faltam poucas horas para começar o sábado. Olha que lindo isso. 4.000 anos entre a criação, a gente já vai ver aqui num gráfico, entre a criação e a morte de Jesus como 4 dias desta semana milenar. Podemos encontrar elementos da primeira Páscoa, onde Deus instruiu o povo de Israel a separar um cordeiro sem defeito e o imolar apenas. E como é que se faz isso? Se entende dessa forma, exatamente da mesma forma que a gente entende Hebreus 9 para o começo do Novo Testamento. Vamos ler aqui um pouquinho sobre Dionísio. Existem 2 Dionísios, tá? E o Dionísio é aquele que errou o calendário. Um monge que viveu em Roma entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo, e muito conhecido porque calculou a data que foi estabelecida no ano 753 da fundação de Roma, isto é, quando Roma completou 753 anos. Todavia, a maioria dos espertos pensa que ele errou. Os expertos pensam que ele errou porque o cálculo e Cristo teria nascido cerca de 5 anos antes da data estabelecida e a margem de erro é de 3 anos. Então ninguém sabe se é 3, se é 4, se é 5. Cristo teria nascido entre o ano 7 e 4, nesse caso, aqui dessa reportagem que eu peguei. Mas vamos para frente. Então ele errou. Ele errou o calendário. E por conta dele ter errado, nós temos um problema. E eu já vou mostrar qual é esse problema, que também já mostrei numa outra oportunidade. Mas antes de falar disso, deixa eu só ler esse parágrafo aqui que é importantíssimo. Leia comigo. Até a época de Dionísio, os anos eram calculados em base à fundação de Roma, ou de acordo com o calendário hebraico. Em base à história do universo no calendário hebraico, hoje, 2016, corresponde ao ano 5.777. Então, Israel ainda vai comemorar 5.777. Então ele não inovou, melhor dizendo, passando a considerar o nascimento de Cristo como centro da história. Não, ele inovou, tá certo. Ele inovou. Vamos avançar aqui para a gente ir direto ao que interessa. Há uma hipótese não valorizada pelos historiadores que diz que no ano 4 a.C., Herodes teria somente passado o reino aos filhos e não teria morrido. Existe uma curiosidade acerca do ano 0. No pensamento de Dionísio não existia o ano 0, pois na Europa o 0 foi introduzido somente a partir do primeiro milênio da era cristã. Então vocês têm que entender essas coisas. Assim como o J surgiu em 1515, o 0 só passou a existir a partir do primeiro milênio da era cristã. Por isso Dionísio estabeleceu que o ano imediatamente precedente ao 1, ou seja, o ano no qual Cristo nasceu, segundo seu cálculo, fosse o ano 1 antes de Cristo. Entenderam? Então toda essa complexidade de não existir 0, do erro do cálculo de 3, 4, 5 anos, pode levar com que o final das coisas, desses 2 dias que faltam, a quinta e a sexta que antecedem o milênio, podem concluir-se em 2029, 2026 se tiver um erro muito grave, né, que ninguém sabe, 2029 é o mais provável, é o ano mais provável, 2029 até 2033. Então diríamos, de 2026 a 2033 é o máximo que se pode esperar, tendo em vista esses 2 anos. Aí alguém vai dizer, mas irmão Áquil, está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Gente, dia, hora. Os tempos e as estações, ele mesmo disse que nós saberíamos. Ele mesmo disse, olhai as nuvens do céu, nós saberemos o tempo. E ainda mais que a igreja passará pela grande tribulação, veja os meus vídeos da igreja saindo da igreja. Veja meu vídeo, um será